Antes de um mangá ser lançado oficialmente, é comum que sempre tenha algum tipo de rascunho que o mangaka fez antes de vir o produto final. E o nosso querido Shumatsu no Valkyrie, com certeza, não é uma exceção dessas condições. Existem vários visuais que foram descartados e nem mesmo usados na hora de fazer o mangá. E nós vamos ver quais que foram eles agora mesmo dos personagens que foram mostrados. E inclusive um pequeno detalhe aqui pra vocês é que tem um capítulo piloto inteirinho feito só desses rascunhos de personagens, até o começo da batalha entre Thor versus Lubu, lá no comecinho mesmo. E a primeira que eu devo dizer que vale muito a pena a gente mencionar e estar falando aqui é a nossa protagonista Brunhilde, que teve no total, pelo que eu consegui analisar, 3 diferentes aparências descartadas, ou seja, que foram substituídas depois. A primeira veio daquele capítulo que eu mencionei agorinha, que ela até parecia um pouquinho com o que a gente conhecia, só que o estilo de roupa que ela costumava usar era bem mais reveladora do que as que nós estamos acostumados, como se realmente ela tivesse sido modificada para ser o público-alvo bem mais avançado e mais velho do que a gente espera. Mas ela mal se parecia como uma valquíria mesmo deveria estar, que são guerreiras de Odin. Além de que, mais tarde no vídeo, esta valquíria, a primeira que foi descartada, teve um momento que foi utilizado e cortado do mangá, e até mesmo cortado do anime depois de ter sido substituída. Então sugiro que fique até o final com a gente. A segunda aparência dela aqui é a que mais se parece com a oficial, só que com cabelo mais liso ainda. Ela ficou bonita, mas não mudou tanta coisa, então não tenho tantos comentários. Mas a minha favorita é a terceira, que ela tinha um cabelo curto, com algumas mechas maiores, as roupas mais parecidas, como de uma valquíria guerreira mesmo, com uma arma em formato de foice na frente dela para acompanhar. Eu nunca tinha visto uma das valquírias do Shumatsu com armas. É assim que elas devem ser, uma Brunhilde de respeito, que até em uma segunda aparência tinha um capacete para completar totalmente essa armadura de batalha. Eu queria demais que essa aparência fosse a oficial de verdade e não a que temos atualmente. Acho que eu gostaria bem mais e eu não tenho dúvidas que vocês também. O próximo que eu quero mencionar é o Thor, que antes tinha um penteado bem diferente e uma roupa mais voltada para o grego, ao invés do nórdico como ele normalmente é. Só que era 10 vezes mais feia, além de ter um martelo ridículo, que era redondo, com uma estrelinha mais ou menos ali no meio, bem estranho. E que nem mesmo fazia sentido ele possuir aquela arma, porque quando a gente compara com o martelo quadrado que a gente está acostumado, parece muito mais com o martelo de Thor, dá muito mais imponência do que esse aqui que se parece muito com o do Chapolin Colorado. Mas o próximo da nossa lista é o seu inimigo, o Lubu, que primeiramente nos rascunhos, ele se parecia muito com um vilão de anime, com bigode e barba mal feito, e nem parece o personagem que nós temos agora. Pela foto, ele estava até com o cabelo voando para cima, usando poderes sobrenaturais. E outra imagem que nós temos é dele com a lebre vermelha, quando sua aparência já estava mais ou menos voltada para o conhecido. E não mudou muita coisa desde lá até aqui, quando eles finalmente chegaram à conclusão. Mas se teve alguém que foi modificado até o talo, com a aparência diferente até demais, foi o todo-poderoso Zeus, que aqui ele era um velhinho legal e pelo rosto dele, parece que ele ganhou mais peso, ao invés de ser um idoso, raquítico, se assemelhando até um pouquinho com o Papai Noel aqui. O rosto dele é de um deus gentil e fofinho, mas ainda considero ele bem melhor do que um raquítico, exceto nas partes quando ele precisa realmente dar a imponência de Zeus. Mas não supera o do God of War. Aquele lá é o melhor Zeus que eu já encontrei em qualquer lugar.
E outro deus que mudou quase nada foi o Odin, o pai de todos, que ele estava só com o cabelo jogado pro lado e barba ainda mais bonitos. Só que quando vejo que ele estava usando um terno e uma bengala bem feita, dá a impressão de ele ter ainda mais respeito e imponência acima dos outros, até mesmo mais do que o próprio Zeus, uma versão bem mais legal dele. Porque pelo que eu conheço, o Odin atualmente, ele tem imponência, mas sua aparência pessoalmente não passa tanta coisa assim sem que ele fale nenhuma palavra. E como mais uma valquíria, a última que eu tenho aqui na lista, infelizmente, eu possuo a Gol, que tem 2 designs diferentes, quase igual ao da sua irmã. A primeira é daquele capítulo, uma criança inocente pequenininha e sexualizada demais para a forma que ela foi desenhada, mostrando quase que 90% do seu corpo e morrendo de medo de qualquer coisa que tem. E tudo que eu penso na hora que eu vejo essa nova versão da Gol é uma ovelhinha assustada. Mas a segunda opção é, de novo, uma que eu achei 1000 vezes melhor do que a Gol oficial ou qualquer outra Gol, porque ela parece ser mais madura e responsável usando óculos, como uma guerreira, do que só irmã criança mais nova que as outras, que só serve para um alívio cômico. Dá pra ver até que ela tem 2 armas ali na cintura, como se fossem 2 adagas, para usar em batalha, já que não importa a idade da Valquíria. Pra mim, elas são guerreiras e deveria continuar desse jeito. Mas continuando com os deuses que temos aqui na nossa lista, Shiva foi um dos que menos mudou em questão de aparência em si. Além dele ter perdido um dos seus olhos, seus cabelos viraram de dread, preso mais em cima, e roupas antigas, como se fosse um estilo tribal, com várias cores, pulseiras e colares, enfeitando todo o seu corpo. Mas eu gostei desse aqui, apesar do que eu já conheço ser ainda melhor, por parecer indiano, ao invés de ser algo mais baseado em tribal ou algo parecido. Mas se tem um deus que me causou tanta estranheza, mas tanta, foi a aparência do Heimdall, que aqui ele já era feio, mas pioraram mais ainda. Ele parecia uma mistura de apresentador com chapéu de circense com um homem cabra, porque dá pra ver ali do lado que as orelhas dele parecem ser de uma cabra ou cabrito, eu nem sei do que é que eu posso chamar isso, misturado com óculos de ser humano. Se eu já não gosto da imagem natural do Heimdall, imaginem só se essa coisa aqui na nossa frente fosse o oficial aparecendo toda hora. Eu não ia aguentar assistir o Shumatsu ouvindo ele toda hora. E enquanto a Afrodite ficou impecável com esse visual, eu nem sei por que é que descartaram. Ela ainda tem aquele corpo mais exagerado, claro, mas nada que cause estranheza como no original. Além de ser muito mais bonita, bem feita, e ela parece tipo uma fada delicada, mais uma Afrodite do que nós estamos vendo atualmente. E antes que esse vídeo termine, eu quero que vocês deixem nos comentários quais desses visuais que eu tô apresentando aqui foram os melhores e os piores. Eu adoro ver essas listas que vocês fazem pra gente. Mas eu deixei o melhor design pro final, que na minha opinião é o do deus Loki. Sua aparência em geral, como seu rosto e corpo, pode até não ter sido modificado de forma drástica, mas olha só esses detalhes que adicionaram nele aqui. Como por exemplo o seu cabelo, que foi modificado para ter alguns detalhes na frente, não só ser curto com uma mecha estranha, mas sim com tranças, um estilo bem mais legal. Mas o principal que me chamou muita atenção foi a roupa, que estava encantadora. Dava realmente o ar de ser uma divindade nórdica e não só qualquer deus com roupinha esquisita. Tinha até um capuz, olha só que coisa perfeita. Eu não aguento. Isso aqui tinha que ser oficializado ou pelo menos dar uma cara melhor para ele.
E como prometido no início do vídeo, eu tenho aqui uma pequena curiosidade para vocês daquele momento que foi cortado no mangá oficial. Foi essa cena bem aqui, da Brunhilde depois de ter provocado Ragnarok, se encontrou com o demônio Sucubus, que são conhecidos por aquelas coisas mais adultas, em que ele estava fazendo algo lá embaixo para eles, se é que vocês entendem por essa foto. E quando esse momento foi trocado por outro no oficial, que era só outro demônio lambendo o rosto dela e sendo morto pelo Thor, a cena teve que novamente ser removida do anime por motivos que eu tenho certeza que são óbvios até demais para qualquer um que já conheça. E esses aqui foram todos os visuais descartados de Shumatsu Valkyrie. Eu queria que tivesse mais para poder fazer uma parte 2. E caso saiam, me avisem. Eu quero muito trazer. Até a próxima!